tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de setembro de 2013, é um sábado. O nosso verbete de número 2794, ele tem 5 páginas, 49 logias e 9 máximos. E o tema de hoje é a consim operosa, da especialidade Eficienciologia, e ele foi redigido pela neoverbetógrafa de hoje, a professora Janete Muscopf. A professora Janete é pedagoga, é brasileira, natural de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 89, docente da Conscienciologia desde 95 e tenepsista desde 96. Muito tempo, muita quilometragem rodada, professora Janete. Você deve ter muita experiência para compartilhar aqui com a gente. Vamos ver. Então, vamos lá. A consciência operosa é a pessoa, homem ou mulher, realizadora, empreendedora, ativa, de ação no dia a dia, atuando com eficiência e eficácia, a fim de obter resultados conscienciais evolutivos. Na pensionologia, o holopensene pessoal da eficiência, o holopensene pessoal da autoexperimentação, o holopensene pessoal da interassistenciologia. Na fatologia, o ato de levar tudo direito, o poder do querer, o sentido da vida humana, a vida recheada de desafios, o convite cosmoético irrecusável, a eficiência da manifestação da consim no passar das décadas, o megatrafora evolutivo aplicado diuturnamente, a polivalência pessoal, a qualidade das intenções, as reprogramações sinápticas através das autossuperações a partir da operosidade constante, os empenhos úteis à ficha evolutiva pessoal. Na parafatologia, a herança paragenética, a constatação do amparo extrafísico de função, o banho energético confirmador, o reconhecimento do amparo de função. Agora, aqui na argumentologia, nós destacamos, então, uma listagem no item tipologia. Ela apresenta 10 tipos de operosidades vivenciadas pela consciência lúcida, com a finalidade de qualificar as ações evolutivas. E na remissiologia, nós destacamos autocomprometimento, auto-organização consciencial, consim-solução, consim-trator, iniciativa pessoal. E na frase enfática, o coroamento do êxito evolutivo é proporcional ao autodiscernimento no emprego criativo dos megatrafores holobiográficos da consim operosa lúcida na totalidade da vida intrafísica. E na questionologia, você se considera consim operosa? Está satisfeito com a eficiência evolutiva das ações pessoais? E na bibliografia específica, nós temos uma fonte bibliográfica. Agora, aqui na mega-análise do João Paulo, são 20 itens, né? Ação, esforço, trabalho, resultado, neofilia, vigor, volição, dedicação, motivação, realização, contribuição, determinação, dinamismo, exemplarismo, autodisposição, autocomprometimento, disponibilidade, produtividade, eficienciologia e experimentologia. Agora, antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu quero fazer uma chamada aqui do 2º Simpósio Internacional de Democracia Pura. Esse simpósio, ele tem o mote aqui, Construindo as Bases Cosmoéticas na Politicologia. E vai acontecer do dia 31 de outubro a 3 de novembro, aqui em Foz do Iguaçu, no Auditório do Discernimento. Então, é um evento aí muito importante, em especial nos dias atuais aí do país, do mundo, para quem não tem ainda muito conhecimento sobre politicologia ou para quem quer aprofundar o tema, né? Então, aí várias palestras, mini-conferências, conferências e, inclusive, o professor vai ter uma conferência com o professor Vasconcelos, que é o autor do livro Democracia Pura.
E ele vai falar, então, sobre o nascimento e evolução da democracia pura. Vai ser no dia 1º de novembro. Então, fica aí o convite, pessoal. Acho que é um evento imperdível aí para os interessados na questão da politicologia, né? Enfim, dos avanços aí políticos do planeta em geral. Agora, professora Janete, então, a gente já tem aqui algumas perguntas, mas antes de mais nada, eu queria ouvir de você como foi a ideia do verbete, por que você resolveu escrever sobre esse tema? Então, a questão toda é que eu sou uma pessoa muito operacional. Eu sou, é uma questão de temperamento. Então, eu comecei a observar que eu estava assim predisposta a fazer muitas coisas, estar sempre atuante. E eu quis e quero, né? A ideia é esta, de organizar essa operosidade, de colocar de tal forma que eu possa tirar mais proveito, em que essa condição toda pessoal possa trazer para mim e para as pessoas que queiram fazer uso desta condição de operosidade sadia. Então, utilizar de uma forma mais organizada, mais tranquila. Aí eu comecei a buscar em alguns arquivos, que eu também tenho o hábito de anotar algumas coisas, assim, fazer alguns arquivos dessas atuações no dia a dia. Aí eu comecei a buscar alguns fatos bastante significativos. Então, inclusive, eu trago lá na sindromologia, dentro dessa condição aí, a autossuperação, deixa eu ver aqui direitinho para passar para vocês. A autocura? Não, aqui a autocura da síndrome da subestimação consciencial. Então, eu cheguei assim à conclusão de que, buscando de uma forma saudável, de uma forma mais organizada, toda a bagagem de situações já vivenciadas, isso traz essa condição favorável, pró-evolutiva, para valorizar mais. Você está falando da pessoa fazer o autoinventário das realizações, é isso? É nesse sentido? Exatamente, exatamente. Então, também tem um aspecto aí, Dulce, que é a questão de fixar aquilo que a gente já fez, o que a pessoa já fez. E uma forma de fixar é escrever, é organizar os dados, os fatos, os parafatos. Então, isso aí traz esse resultado positivo. Eu estou bastante assim, confiável nessa técnica, né, de pró-evolutiva, de fazer essa organização. É interessante, muito bom. Muitas vezes a pessoa tem tantas características e qualidades, e essa questão da operosidade, como você colocou seu caso pessoal, de uma tendência de trabalho operacional mesmo, né? Enfim, sem ninguém está aqui com nenhum julgamento de valor, né? Mas a pessoa que ator, né, que faz. E muitas vezes, pelo próprio temperamento, eu penso que essas pessoas tendem até a subestimar mesmo o que elas fazem. Exato. Então, essa qualidade, que seria uma qualidade, uma proatividade pró-evolutiva, ela acaba se escondendo, se desfazendo, se desvalorizando, em detrimento dessa falta de organização, falta de fixação das atividades, da forma da pessoa agir e ser. Então, eu tenho um temperamento assim mesmo, eu sou bastante operacional, mas eu parei um pouco e estou sentindo essa condição favorável de ver melhor isso aí tudo, e de fixar mais, né? Aproveitar mais os trafores. Então, reconhecê-los, utilizá-los, trazer resultados bem mais favoráveis, bem mais eficazes, né? Diante dessa conclusão. Porque diante assim, do que você está colocando, porque eu penso que essa questão, professora Janete, deve ser muito interessante a pessoa conseguir aproveitar essa característica de operosidade, de esse trafor, né, operacional, vamos dizer assim, conjugar
com as prioridades momentâneas, né? Que a gente sabe que ao longo da vida, ao longo da Proexis, a gente tem prioridades em função ali do momento evolutivo, da faixa etária, da situação de vida, enfim. Então, pelo que eu entendo, também você está chamando atenção para isso, né? Do momento que você se auto-organiza, você tem condições melhor de avaliar o seu megafoco essencial, é isso? É isso mesmo, é exatamente isso. É qualificar as ações, é qualificar a operosidade. Então, é trazer essa condição toda, posso até utilizar de toda a energia que eu sempre utilizei, mas numa condição bem mais favorável, então bem mais assertiva. Então, dessa ideia aí que eu estou falando. Então, eu espero que a gente possa estar ajudando aí e também ser ajudado, né? O processo da interassistência. Com certeza. Então, vamos lá. A gente tem aqui algumas perguntas. A verbetógrafa, professora Janete. Em estrangeirismologia, na página 1, na primeira linha, você poderia explicar o significado do blue collar worker? De onde veio essa expressão? Bom, o que eu posso explicar aqui é que existe uma diferença entre o colarinho branco, né? Que é aquela pessoa que ela trabalha no escritório, ela está mais acomodada, num certo sentido, né? Já a condição aqui do colarinho azul, então vamos dizer que seja assim, aquele trabalhador braçal, aquele que realmente... Operário mesmo, que é de ação. Então, é com esta ideia aqui que eu trago esse estrangeirismo aqui nessa... Eu acho que a origem, eu já li isso, eu acho que é sobre a roupa, o uniforme que eles usavam, se eu não estou enganada. Tem alguma relação com isso, os operários de uma determinada... Mas, enfim, não vamos chutar, macacão de jeans, não vamos chutar. Daqui a pouco alguém vai descobrir, algum teletertuliano vai passar a pista aí mais precisa. Agora, também na fatologia, na página 1, terceira linha. Nessa época de alta exposição excessiva pelas redes sociais, entre tantos outros excessos, como otimizar o ato de falar menos e fazer mais, até anonimamente? Eu vejo que a ideia toda trazendo já para o foco da consciência operosa, porque a gente falando muitas vezes não está fazendo, está falando, está dizendo que vai fazer. Então, a ideia aqui da patologia é este aspecto de tem que fazer, vamos fazer, não vamos procurar se alguém vai fazer por mim, ou se eu vou explicar, se eu vou dar uma explicação plausível, ou vou deixar postergar, né? Então, a ideia é esta. Não sei se respondeu aí para a pessoa. Acho que sim, penso que ficou claro. Porque essa problemática aí das redes sociais, né, principalmente para a turma aí mais nova, muda completamente, né? É o avesso disso. Eu vejo que... Eu vejo, ou seja, é uma opinião pessoal, que elas são muito úteis, as redes sociais, claro, com mas certeza. se perde muito tempo. Então, para mim, né, eu vejo dessa forma. Então, eu até não sou assim tão ligada assim, nas redes sociais, de uma certa forma. Claro que tem alguns aspectos que são favoráveis, que traz assim, suas utilidades e bem relevantes, mas eu vejo também esse outro lado da moeda aí, que perde-se muito tempo num computador aí, fazendo, às vezes, com alguns assuntos, algumas questões que não são relevantes, não são as prioritárias dentro da ideia pró-evolutiva. Você quer falar? Janete, sobre na fatologia, na página 1, a eficiência da manifestação da consciência no passar das décadas. Qual é a linha, Pilar? Ela está na quarta linha. Na quarta de baixo para cima. Tá. Então,
eu venho me observando, sabe, há muito tempo, assim, desde que eu estou ligada à conscienciologia, que já fazem aí, já sou voluntária da conscienciologia há 24 anos. Então, esse tempo todo tem me trazido, assim, algumas ponderações em relação a essas mudanças, de modificações com o passar das décadas. Então, por exemplo, eu lembro que uns 20 anos passados, eu me preocupava muito com a atividade do papel aí de mãe, de esposa, de dona de casa, até um pouco, uns 30 anos, vamos falar assim, né? Depois já foi melhorando um pouco mais. Em que eu não me via da forma como hoje eu me vejo. Então, isso aí é muito estarrecedor para a gente, numa vida, a pessoa poder chegar a algumas conclusões em relação a essas mudanças. Então, por exemplo, reconhecer os seus próprios trafores, a condição mais favorável de viver, de conviver, de valorizar aquilo que realmente a pessoa tem. Então, numa ocasião, eu lembro que um dos meus filhos, ele me sugeriu assim, hoje você não precisa fazer almoço para nós, hoje você vai mexer no computador, vai lá mexer no computador. Então, essa condição ficou bastante marcada, porque eu não via essa outra possibilidade. Então, foram abrindo caminhos no decorrer dessas décadas. Depois chegou a condição lá em que eu, então, conheci mesmo a conscienciologia, comecei a dar aula de conscienciologia, comecei a ter outras experiências muito diferentes daquelas que eu tinha até então. Isso aí foi mudando completamente a minha forma de pensar, de viver, de ser. Então, é como se eu tivesse mudado mesmo de ego. São mudanças assim, bastante relevantes que a gente vem observando, se a gente está mais atento e vai aproveitando as oportunidades que são oferecidas para nós. Então, eu vejo que a docência conscienciológica, a itinerância conscienciológica, eu coloco aqui na fatologia também a questão aqui do convite cosmoético e irrecusável, né, que está aqui. Então, são situações que vão mudando a pessoa no passar da sua vida, do tempo em que ela está vivendo. Fala mais desse convite cosmoético irrecusável, Janete. Bem, aqui tem assim alguns exemplos, né, de convites, né, cosmoéticos irrecusáveis. O que me marcou mais, primeiro deles que me marcou mais, foi o convite da professora Malu Balona para eu organizar um curso livre, na época chamava de CL, curso livre... CL, não é? CL. Não, mas é que tinha mais uma letra, que agora eu não estou... que mudou, já faz tanto tempo, né? Já virou então, já virou. Então, na época, ela me fez um convite, se eu gostaria de fazer itinerância, isso foi em 1996. Se eu gostaria de fazer itinerância para o Nordeste, assim, num período longo de uns 30 dias, e organizar um curso, naquela época, então teria que organizar um curso livre para poder subsidiar as despesas, né, da viagem do professor. E eu estava falando com ela ao telefone, na época eu morava numa casa grande, e em 96, os filhos ainda eram pequenos, né, não eram adultos, e eu fechei a porta da sala, da onde eu tinha o telefone naquele momento. E fiquei falando com ela ao telefone. E eu senti muita firmeza em aceitar o convite. E então eu respondi para ela, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas eu vou aceitar o convite, vou confiar em você, você está falando que vai me ajudar a organizar essa pesquisa, né, esse curso, e vamos topar esse convite, sim.
E a partir dali, foi assim um convite aceito, o qual me deu assim um dos maiores respaldos dentro de toda a minha caminhada evolutiva dentro da Conscienciologia. Porque itinerar, quem é professor itinerante, quem já fez itinerância sabe disto. Então, fazer o curso, organizar a pesquisa, não foi o mais difícil, não. Esse relativamente foi mais fácil. Mas abrir mão, por exemplo, do compromisso daquela forma que eu tinha de ser, que eu ainda não havia mudado tanto, né, para tomar uma decisão assim tão radical para muitas pessoas, inclusive para mim, né? Então eu tive que fazer um autoenfrentamento com familiares, com toda a minha organização ali daquele momento, naquela ocasião, naquelas circunstâncias. Mas hoje, e muito tempo atrás, né, não é hoje que eu vejo isso, já vi isso há muito tempo, foi um dos convites irrecusáveis. Se eu não tivesse aceito esse convite, então teria sido tudo diferente para mim. Porque a partir dali, aí eu itinerei em 97, 98, 99. Uma vez por ano eu fazia itinerâncias de 25, 30 dias, 30 e poucos dias, passando por todo o Brasil, levando a Conscienciologia, levando os cursos. Então foi assim muito favorável para mim. Agora, um último convite aí irrecusável, né, que eu também não posso deixar de citar aqui para você, Dulce, foi a questão de eu aceitar de fazer um trabalho com começo, meio e fim em Saquarema, né, recentemente, há menos de 3 anos. Então, a gente sente que muitas vezes essas oportunidades, elas são ímpares. Então, não vai acontecer de novo. Eu percebo desta forma. E eu vejo que isso faz a mudança para a pessoa, dentro do seu empreendedorismo evolutivo. Aí poderia citar outros exemplos, mas depois a gente pode até voltar aí ao assunto. Mas já é um perfil claro seu, né, dos desafios aí de seguir em frente com os desafios aí dos convites. Interessante, muito bom. Agora, você sabe que tem uma pergunta, né? Tinha uma pergunta, eu antecipei a pergunta do teletertuliano, né? Ele colocava assim, para você detalhar, na verdade foi a Pilar, não, foi você mesmo que antecipou, foi você que começou a falar desse assunto do convite. Tem uma pergunta aqui do teletertuliano, que ele pede para você detalhar mais sobre o convite cosmoético irrecusável e também o pedido de favor não ignorado. Tem uma relação aí bem direta esses dois fatos. Muitas vezes a gente precisa dizer um não para algum pedido que nos é feito, algum favor. Mas eu vejo que nós precisamos de pensar muito nessa condição de dizer, de dar a resposta. Eu tenho alguns exemplos, assim, pelo menos um, que numa certa ocasião eu não respondi um sim para um pedido irrecusável ou para um pedido de favor. E eu percebi as consequências depois, que poderia ter aceito. Agora, isso é uma condição assim é uma faca de 2 gumes, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente precisa de dizer não para poder ter assim a oportunidade e a condição, com mais discernimento, de estar gastando o nosso tempo, esforço, energia, com algo mais pró-evolutivo. Então, é relativo essa questão. Mas não deixar assim de buscar ou fazer uma ponderação bem pontuada, consciente, cosmoética, com disponibilidade. Então, eu vejo que isso aí favorece muito dentro dessa questão aqui da operosidade sadia. Porque o que você está comentando é aquele problema do ônus do não, né? Que tem até um verbete, se não me engano, da professora Mabel, sobre esse assunto, não é? Da professora Mabel. Agora, tem aquele outro lado, né, professora Janete, que tem ocasiões na vida que você não aceitar um convite ou não aceitar um desafio, realmente é muito problemático. É como se você tivesse
você perde assim, oportunidades, como você colocou, que nunca mais vão voltar. E uma outra coisa... E você se exclui de alguma caminhada, de algum eixo da vida que, assim, a gente sabe que poucas pessoas receberiam aquele convite, né? E às vezes é interessante você ver que a pessoa recusa, a pessoa não topa a parada, dependendo do perfil. Né? Porque um outro aspecto... um outro aspecto que eu observo dentro dessa mesma questão é que, às vezes, aquele convite, aquele trabalho, aquele esforço da pessoa era só para ela. Ela deveria, era compromisso dela, era um comprometimento dela. Então, isso às vezes não se enxerga assim num bate-pronto. Então, precisa de ter aquela predisposição, muitas vezes, da pessoa, que é um trafor, né? A disponibilidade, vamos dizer assim, assistencial, a disponibilidade de ajuda, de buscar uma assistência sem retorno, de fazer uma assistência sem retorno, isso é uma característica da pessoa. E muitas vezes, ela tendo essa característica, ela vai saber responder isso aí, vai saber tomar a melhor decisão. Certo. Você quer perguntar? É muito bom vê-la nessa cadeira, né? E você, para mim, assim, é a própria Consim operosa. Sabe, se você é o próprio título do seu verbete. Eu queria que você falasse mais, porque eu acho que você tem esse aspecto também. Na fatologia da página 1, na terceira linha, de baixo para cima, bem no final. A operosidade contagiante e depois o megatrafora evolutivo aplicado diuturnamente. Bem, a operosidade contagiante é aquela questão do exemplarismo, porque não tem uma outra forma de fazer atares, de assistir melhor, do que fazer. Então, se eu faço, se eu sou assim, se eu tenho uma boa relação com um número grande de pessoas, uma convivência saudável, uma interação, já o fato da pessoa ser operante, dela sempre ter alguma coisa para fazer, ela já tem um bom time, vamos dizer assim, um relacionamento bastante amplo, né? De consciências de pessoas. E isso aí vai contagiando, sem cobrança. Então, eu vejo que essa questão toda não tem cobrança. É o jeitão dela. Ela faz, ela vê o resultado, as pessoas que estão com ela veem também o resultado, e aquilo ali vai mostrando como que a pessoa é. E vai contagiando, sem cobrança, porque nós não temos esse direito de cobrar ninguém, né? Então, é aquela questão lá da técnica do auto-imperdoador e do hétero-perdoador. Então, vamos fazer o que nos cabe e buscar os resultados melhores possíveis, dentro do que se pode, das nossas condições, e vai trazendo isso aí para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Agora, a outra questão que você perguntou foi sobre... Na sequência, que eu acho que até é uma resultante disso, megatrafor evolutivo aplicado diuturnamente. Aqui, antes de mais nada, nós precisamos de buscar, identificar esse trafor. Qual que é o meu megatrafor? Qual o seu megatrafor? Então, eu acho que se a pessoa tem isso mais claro para ela vai fixar mais essa condição. E isso vai alavancar o resto. Então, eu identifico assim, em mim eu acho que eu não tenho assim, eu afirmo aqui sem muita modéstia, porque eu vejo o resultado, eu sou assim, eu tenho uma pré-disponibilidade, eu estou disponível. Então, essa disponibilidade faz com que eu possa estar atenta, a postos, naquelas horas que realmente eu vou ajudar, que eu vou ajudar mais do que atrapalhar. Então, isso aí oferece essa condição para nós. Identificar o trafor e procurar aplicar o trafor.
porque só identificar não vai ajudar muito. Isso acontece o tempo todo. A Janete é assim. Então, as pessoas já me conhecem, né? Quem me conhece já faz essa leitura. E assim é com todos, né? Acho que acontece de forma geral, essa característica da pessoa. Agora, professora Janete, aqui em Fobiologia, na página 3, ele pergunta de que modo surge a intelectofobia e como revertê-la para quem sofre com esse traço, em quem sofre desse traço. Inclusive, essa condição aqui, ela está citada na fobiologia, porque eu venho trabalhando isso aí. Ou seja, tem aquela condição toda da pessoa que ela é muito operacional e vai deixando de lado, ou vai se minimizando um pouco o aspecto mais mental somático, né, do que aquela condição lá da psicomotricidade. Então, ela é mais psicomotriz e ela diminui a questão toda mental somática, ou ela minimiza. Agora, o que eu venho observando, que a gente vai trabalhando esse aspecto aí, é com os resultados. A gente vai observando os resultados, vai valorizando, vai fixando, vai entendendo melhor, vai favorecendo o nosso dia a dia nas inter-relações. E isso aí traz uma condição de segurança, de automotivação, de autonomia maior, de constatação maior de tudo. Então, isso vai trazendo uma renovação consciencial. E eu posso dizer assim, a nível holossomático, porque vai nos deixando mais felizes, a gente buscando entender mais de tudo um pouco, e atrás. Então, o processo do autodidatismo é a melhor técnica que eu acho, né, no meu caso pessoal. Agora, Janete, sabe que eu penso assim, da experiência que eu já tive, que eu vejo assim também, o Sovaldo às vezes comenta, a gente sabe que qualquer trabalho intelectual requer muito trabalho também operacional, administrativo. Sem você fazer isso, você não consegue, né, ter uma leitura. Você tem que comprar o livro, organizar, você tem que fazer fichamento, você tem que anotar, você tem que arquivar, você tem que fazer sua bibliografia, você tem que fazer a aquisição desse material, você tem que organizar a sua vida intelectual, né? Então, eu acho que uma dica, assim, quem sabe, alguma ajuda possa acontecer para essas pessoas operosas, né, que gostam de trabalhar, que têm esse pique, e que, porventura, tem algum problema aí de intelectofobia. Eu acho que isso pode ser um bom começo, começar pelas beiradas, entende? Quero escrever um livro. Tá bom. Então, começa a organizar, coloca todo o seu trafor de operosidade em função daquilo que você sabe, que a gente sabe que vai precisar para fazer o trabalho intelectual mais puro, vamos dizer assim, propriamente dito. Né? Porque ele não nasce do nada, né? Tem Não, que ter um esforço ali todo de detalhismo. O contrário, mesmo. Exatamente, e o contrário acontece também. A pessoa muito intelectual, mas também muito teoricona, que não tem essa garra, essa garra, também não vai dar conta do recado, porque não vai, difícil, eu penso, dificilmente a pessoa vai conseguir produzir, né? Porque assim, organizar aquela produção a contento, né? Com organização, com a questão das leituras, das anotações, da associação, né? Da administração ali cognitiva, não é isso mesmo? Eu estou entendendo perfeitamente o que você está falando. Porque... Janete, queria fazer uma colocação com relação a essa questão, né? Que eu vivenciei, isso é um fato, né? Para mim, eu vivenciei esses dois lados, né? A questão de ser só operacional e a questão de trabalhar com o mental soma, né, mais do estudo. E realmente
a gente fica defasado, se pende só para um lado, principalmente do operacional, né? A gente sente que parece que a coisa está ficando tipo robozinho, né? Mecânico. E aí a gente se afasta muito dessa questão de você se estudar, de você se pesquisar, né? Então, eu trabalho numa área operacional hoje, mas já trabalhei antes, o quê? Com sala de aula, com educação. Então, essa questão de você se obriga, né, a estar constantemente procurando, estudando, pesquisando, né, é uma realidade. E quando você sai desse mundo, né, e vai para um lado mais operacional, parece que vai se afastando, ficando esquecido. Você sente, né, que a defasagem é grande e prejudica. Então, eu acho que o ideal seria o quê? A gente saber conciliar e levar tudo, né, os dois, né, os dois desafios juntos. Jeito, né? Eu até coloco aqui na patologia também a questão de levar tudo de jeito. Exatamente. Agora, isso aí, ainda, eu vejo que a gente precisa de trabalhar mais o que é isso aí, levar tudo de jeito, o que é. Porque ele ainda está assim, uma frase pronta, que ainda ela não explicita bem ainda o que realmente significa. Porque nós não podemos deixar de lado muitas assim, atividades operacionais mesmo, como a Dulce até colocou agora há pouco. Mas ele é um subsídio do posterior, ou seja, resultado mental somático. Então, é aquela condição assim que, por exemplo, vai usar um papel para fazer alguma anotação, a pessoa ela é detalhista. Ela precisa de ter a organização até no papel, para escrever as suas notas, para tirar aquelas pontinhas do papel, que muitas vezes fica se ela rasga o papel. Por exemplo, ela vai escrever um e-mail, ela escreve bem feito o seu e-mail. Que outro exemplo assim dentro? Ela vai atuar, por exemplo, dentro de uma condição bem operacional mesmo, que é lavar uma louça, por exemplo, né? Fazer um trabalho que ela precisa de fazer, ela não pode viver sem isso. Fazer um alimento para ela, ou seja, tem essa questão toda que eu vejo, não sei se tem alguma relação aí de alguém que queira contribuir mais, mas essa questão do levar tudo de jeito é a questão da pontualidade. Ou seja, tem vários itens que compõem essa ideia do levar tudo de jeito. Então, assim, está lá com a sua obra pronta, o seu livro, o seu verbete, entende? O seu compromisso da semana. Agora, eu queria colocar assim, o que você acha dessa questão? Eu também sou um pouquinho dessa questão de querer tudo bem feitinho, bem, né, rigoroso. O que você acha dessa questão da pessoa perde muito tempo também com coisas que não são prioritárias, né, e deixa de fazer coisas que são mais, né, prioritários para evolução, né? Você querer que tudo esteja ali perfeito para você poder caminhar e andar, né? O que você acha dessa visão? Eu vejo assim que é uma questão, muito de temperamento pessoal mesmo. Então tem aí a questão do perfeccionismo que entra aí, que não ajuda em nada, né? Que é perda energética. Que beira, né, a essa condição toda, mas vale a pena, eu penso assim, que para mim vale muito a pena, a questão do detalhismo mesmo. O detalhismo para ver o resultado esperado, daquilo que a gente realmente quer buscar, quer fazer o melhor possível. E o melhor com o resultado, claro, evolutivo. Claro que tem certas situações que não valem a pena, que se perde um tempo, que não é pró-evolutivo, não tem nem sentido de você gastar tempo com isso. Mas aí é muito relativo isso. A pessoa ela vai demonstrar no seu dia a dia, ela vai ver os resultados por ela mesma e vai chegar às suas conclusões, né? A Janete, parabéns pelo verbete que tem a tua cara, não tem?
Eu sou muito companheira da Janete desde os anos que as crianças eram pequeninos. E a persistência, a organização e ter objetivos claros. Eu acho que te ajudou muito. E foi o que realmente eu aprendi muito com o casal no tempo do Sérgio e a Janete, vinham muito lá em casa, porque eu sou trabalhadeira, como dizem. Eu não tinha assim muito claro certas questões, porque eu tenho que ocupar meu tempo, tenho que fazer alguma coisa útil. Mas entre esse útil, como você coloca, nós temos que saber selecionar. E outra questão, por exemplo, você conseguiu, é professora itinerante, escreveu vários cursos, muitas atividades, e eu, por questões mesmo pessoais, eu tive que me recolher um pouco mais. Mas eu escrevi o livro, e isso foi através dessas questões que eu coloquei: organização, ter meta clara, ter objetivo claro, saber o que se quer, porque assistência é algo do dia a dia. Eu também, mesmo lavando a louça, eu posso fazer assistência, só que, enquanto eu lavo a louça, eu posso estar escrevendo meu livro. As ideias vêm em qualquer atividade que se está realizando. E isso, Janete, lembras que nós conversávamos muito. Então, para quem está pedindo opinião de que como deixar de ser unilateral na questão da operosidade, é interessante averiguar essas questões. Muito obrigada pelo verbete, amiga. E você fez eu lembrar aqui de algo, Reinalda, que eu acho que é relevante a gente falar aqui para todos nós. A gente fala para a gente também, né? Claro. Quando a gente fala assim, alta, mais com o microfone na mão, né? Que enquanto nós somos atuantes, que nós atuamos mais, reagimos menos, e o resultado é mais favorável, e não tem tempo para a pessoa ter aquele desconforto que muitas vezes deixa a pessoa desenergizada. Ela tem os seus desconfortos, muitas vezes não é por fazer alguma coisa, mas é por não fazer alguma coisa. Então, nossas omissões são piores do que os nossos erros, né, são maiores pelas nossas omissões do que por fazer e não dar certo numa primeira vez. Então, ou seja, eu falo isso também, que o erro, ele faz parte do processo todo, ele está dentro do processo. Eu protelei muito para chegar aqui, para apresentar o meu verbete. A Dulce sabe disso, eu comecei a fazer lá o curso, né, antes de ir lá para Saquarema, depois fiquei um tempo parada, estou devendo o livro, né, também, estou escrevendo, mas não escrevi ainda. Não tenho autoridade moral aqui para estar falando muito em relação a isso, mas você já deve ter muito material, Janete. Eu tenho, sim, eu tenho material, então, sim. você tem autoridade, sim, pelo tanto que você já produziu. Agora falta concluir, mas concluir, tem que considerar e isso, publicar. né? Mas eu observo isso, que, inclusive, isso aí é mais uma situação também que eu posso até complementar aquela pergunta anterior, a mudança da pessoa, da consciência, no passar das décadas, quando ela é operosa, quando ela tem a sua condição, tem o que fazer, vamos dizer assim. Ela não leva uma vida vazia, uma vida oca, uma vida do boavitismo, né? Então, essa condição toda é muito relevante para o processo, para as nossas prioridades aqui nessa nossa existência atual. E eu devo muito aí também a Reinaldo, aí, pelas oportunidades que nós tivemos aí de convivência, aí, nos bons tempos, né, Reinaldo? As crianças cresceram, não tem mais agora. Ainda bem, né? São melhores. E eu costumo falar assim, que se naquele tempo eu achava que eu trabalhava demais, que era muito trabalho, hoje eu trabalho muito mais. Hoje, o meu tempo é bem menor. Eu tinha mais tempo naquela época.
Então, eu vejo também que isso é uma consequência do esforço, né? Do esforço mais pró-evolutivo, que tem relação aí com as gestações conscienciais. Tá certo. E a Janete era tão organizada que as crianças ficavam, então, conosco e aproveitavam, e eles cursam, a Janete e o Sérgio cursam. Ela trazia alimentação pronta para 2 dias, de tal forma era organizada para poder realmente atender a questão da assistência, do esclarecimento dos cursos e também não deixar mal os meninos. Era bem incrível. Muito bom. Seu instinto materno. Que agora já está na genética aqui, né? Só na próxima vida, quem sabe. Janete, Vamos lá. aqui na página 4, parabéns pelo verbete aqui, na tipologia, eu achei bem interessante a tipologia que você trouxe aqui de 10 itens sobre a operosidade, que ajuda a esclarecer bastante o perfil, né, da consciência operosa. E eu gostaria que você falasse um pouco mais dos itens 5 e 6, a operosidade manual e a operosidade mental somática. E até, retomando um pouco a questão anterior, se eventualmente a pessoa pode ser operosa do ponto de vista manual, pode não ser operosa do ponto de vista mental somático, e às vezes ela até confunde isso com intelectofobia. Pois é, isso aí já foi até bastante falado aqui, em relação a essa condição. Aqui na operosidade manual, eu não podia deixar de citar aqui a questão do exercício do trabalho braçal, porque realmente eu fazia tudo, né? Então, e ainda continuo fazendo. Então, isso aqui é uma característica. E não vejo assim um esforço, eu não faço isso aqui com um esforço. Eu não sinto que eu gaste tanta energia aqui que eu descompense um trabalho mais mental somático. Eu acho que até poderia redirecionar um pouco mais. Isso eu concordo aí, até já falei aqui também. E a questão aqui do artesanato, habilidade manual, aí, eu tenho isso daí, eu acho que devo ter alguns resquícios ainda de vidas passadas, que eu gosto, aí muitos de vocês aí conhecem os meus cachecóis. Então não tem como negar isso aí também. Agora, a operosidade mental somática, eu consigo entender isso aqui, a importância disso daí. E mais do que isso, eu consigo perceber e sentir a questão da recompensa, ou seja, da gratificação que nós temos, que a pessoa sente, em ela trazer um resultado mental somático. E é aquilo que eu já havia falado um pouco antes sobre a condição, a técnica de levar tudo direito, para a gente poder fazer esse equilíbrio, né? Ter esse equilíbrio em relação a esses 2 aspectos. Não sei se eu te respondi aí a pergunta. Janete, eu verifiquei aqui na primeira linha da fatologia, você trouxe para nós, na sua experiência, 2 poderes conscienciais, que é o poder do querer e o poder da autodecisão. E eu penso que tem a ver com esse ato de levar tudo direito. Você poderia ampliar para nós a sua experiência pessoal com relação a esses 2 poderes? Posso. O seguinte aqui, a questão toda é a seguinte: o poder do querer, ele tá diretamente ligado aqui ao poder da autodecisão. Agora, eu vejo assim que eu defendo essa condição do que aquilo que a consciência quer, ela pode. Mas ela tem que buscar lá na sua condição mais interiorizada, se realmente ela quer. Porque às vezes ela não quer mesmo. Ela pensa que quer, mas ela não quer. Então eu vejo que tudo aquilo que se quer mesmo, de verdade, ela consegue, ela busca, ela tem, ela traz. Ela consegue materializar, ela consegue vislumbrar, ela consegue chegar às últimas consequências, mas ela precisa de querer. E isso aí
tá ligado aqui ao poder da autodecisão, porque ninguém vai decidir por ela, é ela que vai decidir. Então, ela tem outras assim, condições que antecedem a chegar a essa condição do buscar aquilo que ela quer. Entender, por exemplo, qual que é a prioridade aqui nessa vida intrafísica, qual que é o nível de auto-organização, o que é mais relevante dentro de alguns aspectos que se apresentam aí, mas que não pode ser todos eles atendidos. Então, vai depender de algumas reflexões em relação a esse aspecto aí. Agora, professora Janete, na fatologia, na página 2, final da primeira linha, você poderia desenvolver as estatísticas pessoais e o tempo? Eu sempre gostei, e acho que tirei proveito disto, dentro desse meu perfil mais operacional, de levantar, de criar alguns arquivos daquilo que eu faço. E isso aqui eu consegui chegar a algumas conclusões assim que me favoreceram, inclusive a estar aqui hoje defendendo esse verbete. Por exemplo, dentro da questão aqui da itinerância, eu até trouxe aqui para exemplificar essa questão. No período de 13 de setembro a 3 de outubro de 2004, eu tenho um relatório de itinerância para o Nordeste, em que eu atendi aqui Recife, Natal, Fortaleza, Salvador. Isso aqui, então, foram 21 dias de itinerância. E aqui eu fiz um resumo. Com esses 21 dias, eu dei 4 palestras, atendi 211 pessoas. Na época eu tinha aquele curso que eu tinha que fazer, que era assistencialidade na prática, né? Hoje ele é um curso institucionalizado, está em um dos CPC aí do IPC. Eu dei 4 vezes o curso, atendendo 62 pessoas, 2 ECP1s nessa época, e laboratórios docentes também, porque eu trabalhei muito na condição de formação de docente, junto com a professora Malo Balona, ainda trabalho, ainda atuo, né, dentro dessa área. Então, o total de pessoas atendidas nessa época foram de 303 pessoas, nesses 21 dias. E eu vejo assim que isso aqui deu um percentual de 14,4%, sem considerar a mídia, de consciências atendidas por dia. Então, quando eu coloco assim que é importante a gente anotar, buscar esses dados e depois valorizar isso aí, né? Então, que é o que eu acho que muitos de nós até fazem isso, anota, tem lá os seus registros, mas se perdem lá nas suas pastas, lá dentro dos seus notebooks, nas suas gavetas, seja lá onde for. Então, essa condição aqui de trazer esses dados favorece muito. Semana passada, eu tenho também um outro relatório em que eu registro os ECPs, que eu dou ECP1 desde 1996. Então, são... Quantos são, já? 17 anos, não é isso, de ECP1. Então, eu completei em Belo Horizonte, agora na semana passada, com a professora Nora, estava dando ECP1 lá em Lagoa Santa, o ECP1 de número 80. Nossa, muita coisa. Então, eu já atendi dentro dessa minha tarefa de ECP1, ajudando aí, e me ajudando, porque o processo todo, a gente pensa, isso tudo é uma condição muito pessoal, mas é tudo para a gente, né? Eu tive a condição aí de até agora, de atender a 1.230 pessoas, dentro do que eu consegui colocar nas minhas estatísticas, né? Porque alguns cursos até a gente, acho que, quando eu comecei a fazer isso aí, eu resgatei alguma coisa, mas talvez até já tenha deixado algum para trás, né? Então, não estou falando isso aí para
para levantar ego, para nada disso. É porque eu vejo assim que isso aí, nós precisamos de valorizar os nossos feitos dentro da conscienciologia, porque nós somos a minoria dentro do planeta que está com essa condição mais assim, favorecida de divulgar a conscienciologia através das nossas ações. Então, se nós não vamos fazer isto de uma forma assim, clara, para que todos saibam e possam, quem sabe, se contagiar, né, com essa operosidade, de que vai adiantar muito? Então, eu vejo que preciso mesmo escrever mais, colocar mais, divulgar. Eu acho que isso aí tudo é uma questão de honra, vamos dizer assim, dentro da minha condição de consciência operosa. Janete, você poderia falar na página 1? É a última linha, reciclagem, e vai para a página 2. Reciclagem do ego, grupo e policarmo. Sim. Aqui é o seguinte, eu já localizei. A reciclagem do ego, karma, é a questão aqui das superações pessoais, ou seja, que as mudanças de ego, a questão de valorização dos trafores, de utilização dos trafores, dentro desta linha aí, dessa visão. Grupo karma, vem aí então, no caso aqui, a técnica, por exemplo, da vivência da dupla evolutiva. Então, eu vejo assim que essa questão ela é muito relevante também dentro do nosso processo evolutivo. Entra aqui também a questão dos posicionamentos cosmoéticos, a manutenção do autoposicionamento. Isso tudo favorece aí essa reciclagem do grupo karma. E a policarmalidade, ou polikarma, no meu caso, é a itinerância, é a docência conscienciológica, a TENEPES, verbetografia agora, né, que já estou aqui iniciando. Janete, na página 2, parafatologia, na segunda linha, você comenta ali a constatação do amparo extrafísico de função, mas logo em seguida você comenta também o reconhecimento do amparo de função. Essa questão de constatar e reconhecer, qual a diferenciação que você faz entre constatar e reconhecer o amparo de função? Isso aqui, Adélio, eu observo muito que essa constatação do amparo é quando a gente sente aquelas inspirações, por exemplo, de atuações em situação que você tem que resolver alguma coisa, não tem ninguém para resolver, é você que está lá. Então, numa itinerância, isso é um prato cheio, assim, para a gente perceber essa questão da constatação do amparo de função. Eu estou lá naquele momento, o que eu vou fazer agora para resolver o problema lá do auditório, que a palestra é amanhã, e por acaso, né, a gente passou lá para ver se está tudo certo, e o auditório não está reservado. Então, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou resolver isso? E as soluções, elas chegam. Então, é essa questão aí, que a gente percebe que existe, não é? E depois o reconhecimento. E o reconhecimento é quando você fez, você constatou, você atuou, você seguiu as inspirações e o resultado deu certo. Era aquele ali mesmo caminho. Era o fluxo, né? O fluxo do cosmos, como se diz. Então, se nós estamos com essa predisposição, a gente consegue constatar esse fluxo. Eu tive também um outro exemplo aí em relação a essa questão de amparo, foi por ocasião da dessoma do Sérgio. Então, foi na ocasião lá da notícia, foi um dos momentos assim que foi muito explícito, muito claro tudo. O amparo naquele momento e ainda seja a constatação e a eficiência e os resultados desse amparo, né? Foi durante o tempo todo e até hoje a gente está constatando isso. Esse reconhecimento também seria aquela questão de valorização, de valorizar esse amparo também, é por aí também que você expõe? Eu vejo que é isso aí também, Adélio, mas eu percebo assim, ó, que é a nossa
é o nosso compromisso com o trabalho, com a Proexis pessoal, com a Proexis grupal, contar com o amparo de função do trabalho, porque se nós estamos atuando, o amparo está presente. Ele está lá, existe, tem a equipe extrafísica. Não tem como negar, como não perceber essa condição favorável. Só queria aproveitar também mais uma pergunta na mesma página, ali em sinergismologia, logo abaixo, na segunda linha, o sinergismo desfavorável, força do hábito, rotina inútil. Você, quando conheceu a Conscienciologia, tinha 3 filhos, né? Então, como é essa questão de mudança de rotina ou de força do hábito? Como é que você poderia expandir um pouco mais esse processo aqui? E ainda vem expandindo, né? Porque isso aqui é uma questão que a gente está cada vez assim procurando qualificar mais. Mas começar a observar aqui, identificar os condicionamentos inúteis, não é? A questão aqui das reclamações, das dispersões, da acomodação. Eu tive uma época que eu abri um arquivo para fazer uma autopesquisa em relação à reclamação pessoal. Eu mantive essa técnica durante 6 meses e me ajudou muito, porque eu fiz ele todo colorido, todo bonitinho, para poder realmente mostrar aquilo que estava pegando mais, e ajudou bastante. Então, ou seja, nós temos N instrumentos, ferramentas e situações favoráveis aí a cada vez mais a gente qualificar o processo aí da operosidade sadia no nosso dia a dia. Então, eu estou ainda melhorando, Adélio, mas é essa condição aí, que dá para mudar esse sinergismo aqui desfavorável para o sinergismo favorável, né, da repetição dos atos sadios aqui em seguida. Aqui no caso é a revisão dos hábitos, a reorganização das rotinas num processo mais útil, mais operosidade útil, não é isso? Exatamente, entender, né? Por que eu venho fazendo isso? Por que eu estou guardando esse bagulho energético? Qual que é a utilidade desse meu comportamento, dessa minha atuação, dessa forma de eu lidar com as pessoas, ou de eu pensar dessa forma, ou aquela estrutura mental lá fixada, sem nenhuma ponderação. Então, tem N situações que, se nós estivermos imersos com esse objetivo de realmente fazer jus à nossa condição aqui intrafísica, intraconsciencial, favorece mais a gente mudar aí essa questão aí de hábitos, né, sadios. Porque eu vejo que, falando da questão dos filhos, né, você poderia ter usado isso aí como uma questão negativa, dificultosa, ou favorável, como foi o caso da família inteira trabalhar com Conscienciologia, de certa forma, e isso acabou sendo, em vez de ser negativo, foi positivo para você. Os filhos lhe deram apoio, você deu apoio para os filhos nesse momento de mudança também, né? Na verdade, o que eu observo hoje com mais maturidade é que isso aí tudo já estava pronto para acontecer assim. A gente só foi constatando, materializando, dando nomes, buscando os resultados, fazendo aí as estatísticas, mas se a gente começa a buscar os dados depois do fato ocorrido, é mais fácil, né, da gente identificar. Claro, claro. Ok, obrigado. Você quer perguntar? Janete, e dentro dessa condição aí que o Adélio abordou, né, da confirmação, do reconhecimento do processo de amparo, eu tenho certeza nesse tempo todo que você tem aí, deve ter algum exemplo marcante nisso, na sua experiência. Tem alguma coisa que você poderia falar para a gente? Eu já citei aqui, né, a questão aí da dessoma do Sérgio, porque eu vejo assim que não, dentro da nossa sociedade, parece-me que não é assim tão normal ou tão comum uma pessoa perder um ente querido, no meu caso, o marido, o esposo, e não ter assim aquela
aquele desperdício energético, aquele sofrimento, aquela condição toda desfavorável, com uma demora longa, um período longo de recuperação. Então, isso aí eu não percebi, não passei por nada disto, muito pelo contrário. Tem um artigo que eu publiquei lá nos anais da Jornada da Educação em 2002, em Brasília, em que eu falo dessa condição favorável aí são oportunidades que nós temos no nosso dia a dia, que nos comprova essa condição, né, do amparo de função. Então, o que eu posso te responder, Gustavo, é isso aí. Não sei se... Janete, aqui no B. Na página 2, na terceira linha, segunda linha, você coloca aí as reprogramações sinápticas através das autossuperações a partir da operosidade constante. Uhum. Você pode ampliar para a gente? Eu consegui, assim, com o passar do tempo, das atuações, da operosidade constante, a fazer a recuperação de algumas sinapses. Eu falo assim, porque hoje eu estou Janete, mas eu não sou Janete. Então, eu fui percebendo assim, o quanto que a pessoa pode oferecer, que ela não faz ainda, porque ela não identifica, ela não recupera, ela não faz essas autossuperações, porque ela não se dá essa oportunidade. Então, à medida em que nós vamos nos dando essa oportunidade, nos colocando diante de uma disponibilidade maior, as reprogramações sinápticas, elas acontecem porque a gente vai superando tudo isso, mas é até um aspecto que a pessoa já tem, é como se fosse uma parasinapsis, né, do seu processo lá, que ela já traz com ela, já faz parte da paragenética. Eu entendo assim. Ok, mas aproveitar e perguntar mais umas coisinhas aqui. Aqui na paradoxologia, você comentou a paradoxa consciência vigorosa, soma deficitário. Você pode comentar? As aparências enganam, né? Então, eu acho que isso aí a gente já tem assim, até dentro da conscienciologia, da projeciologia, aí, alguns exemplos aí bem claros, mas a consciência, ela é muito mais do que o seu soma, do que o seu corpo, do que a sua saúde, do que o seu... Claro que isso aí tudo é relevante. É o seu histórico, é a sua ficha evolutiva, né, que traz o resultado aí dessa condição mais claro para ela. E na sindromologia, a síndrome da dispersão consciencial, em relação com o tema da consciência operosa, o que você pode comentar para a gente? Sindromologia? Síndrome da dispersão consciencial. A síndrome da dispersão consciencial. Então, eu estou trabalhando essa síndrome. E estou conseguindo melhorar bastante. Então, por isso que está aqui no verbete. E é justamente através aí da organização dos dados, dos fatos, dessa auto-organização. Uma vez eu conversando com o professor Valdo, logo no início que eu vim para Foz do Iguaçu, ele me deu uma sugestão, falou assim, compra um laptop para você e começa a anotar tudo. Eu comecei a fazer isso mesmo, logo em seguida. Então, eu tenho lá as minhas anotações, que é uma das técnicas que eu utilizo para trabalhar aí a síndrome da dispersão consciencial. Tá bom, obrigada. Janete, aqui atrás de você. Você poderia, um pouquinho fora do verbete, mas se você pudesse falar um pouquinho da visão que você tem sobre a condição de uma família toda dentro da conscienciologia, participante da conscienciologia, qual que é
visão que você tem sobre a para-realidade, sobre a realidade. O que você entende sobre esse assunto, que eu vejo que algumas pessoas têm um pouco de mito ou fantasia em relação a isso, e quem vivenciou, acho que, pelo menos as conversas que eu já tive, não é uma coisa tão simples assim. Se você pudesse falar um pouquinho sobre o tema. Você falou aí a questão do mito. Eu acho que existe muito mito em relação a isto mesmo. Agora, nós podemos verificar, eu posso verificar, que isso é um processo que otimizou muito para mim, vem otimizando, é relevante, e eu também aprendi com isto, né, porque da condição aí que eu tenho hoje, se eu for falar por exemplo, da família, em relação, por exemplo, aos filhos. O atuante aqui em Conscienciologia é o Tony, né? O Charles agora está, parece que voltando aí a fazer os cursos novamente, através aí da dupla dele, que não era da Conscienciologia, mas está conseguindo aí arrastá-lo, né, novamente para a Conscienciologia. Então, estou achando muito positivo isto. Tem a questão do Mike, que tomou outro rumo, né, dentro do seu aspecto aí intrafísico, casou, tem filho, entende? Mas aí é toda uma questão assim que num primeiro momento parece que isso é muito relevante, isso vai dar uma questão que impacta, então eu acho que eu vejo que dentro da nossa condição intrafísica é uma vida, isso é uma vida, é um período muito pouco para a gente dar uma relevância mensurar essa condição de uma forma tão relevante. Então, eu não vejo assim. Eu procuro ver essa condição toda como cada um é uma consciência independente, tem as suas responsabilidades, tem as suas prioridades, tem seus objetivos, e eu vou fazer a minha parte. Eu acho que o importante é isso, é cada um fazer a sua parte. Agora, eu vejo que favorece sim, mas não acho que seja uma desculpa para quem não tem essa condição de família. Para você é fácil, porque a família toda está pensando a mesma coisa. Claro que pode favorecer, mas não é um fato tão relevante para a pessoa tomar as suas decisões mais sérias e fazer o seu trabalho, sair do acostamento, fazer a sua... cumprir seu compromisso, né, de programação existencial. Felipe, eu penso dessa forma. Janete. Felipe, você tem uma situação parecida, né? Sim, você não quer comentar para a gente também? É muito similar na realidade. Né? E é que assim, eu vejo que existe um pouco de um mito que seria a condição ideal. E pelo menos na minha visão, não necessariamente, porque eu acho que a conscienciologia, ela é uma ciência, ela é uma ideia. E isso por si só, não, vamos dizer, até certo ponto, não muda a para-realidade da consciência. Né? A conscienciologia ela é um estímulo, mas ela não é um antídoto. E muitas vezes vamos dizer, as pessoas têm a imagem errada que o fato de todos na família estarem pesquisando conscienciologia, isso torna-se um antídoto para tudo e qualquer coisa, que é o que a Janete estava falando. Então, assim, parece ser a condição, né, das 1000 maravilhas. E no meu ponto de vista, as consciências continuam sendo exatamente as mesmas que eram antes de conhecer a conscienciologia. Então, eu vejo que essa pode ser até uma condição que às vezes pode dificultar determinadas situações. Então, eu fico, por exemplo, avaliando meus irmãos. Eles também hoje não participam da conscienciologia. Até que ponto é, por exemplo, o fato de não ter curso intermissivo, ou o fato de ter, mas chegar muito cedo e acabar criando um apriorismo em relação à conscienciologia, vendo os pais, vendo o irmão, vendo a família direcionando para um determinado ambiente e não ecoar assim de maneira tão natural neles. Então, eu não sei. Assim, pode ser uma coisa como pode ser outra. Claro. Então, eu acho que a coisa ela fica tudo muito mais complexo. E pelo fato de ficar mais complexo, eu acho que exige um nível de maturidade maior para conseguir lidar bem com isso. Então, por exemplo, um exemplo bobo, como é que fica uma criança de 10 anos
na hora que os pais falam assim, ao invés de falar, olha, você tem que estudar, é falar assim, olha, você sabe que o mais evoluído é estudar. Vem uma pressão sobre a criança que às vezes a criança não está preparada para lidar com isso. E ela reconhece, cognitivamente ela reconhece que aquela ideia está correta, mas e afetivamente? Que a gente sabe que nessa fase a questão afetiva é muito importante. Então, assim, por conhecer bem o caso da família deles e a partir da família deles tentar estudar um pouco a minha, que eu fiz essa pergunta, que eu acho que a coisa não é tão simples como normalmente se pinta dentro da conscienciologia. Então, por exemplo, até que ponto não é um processo de interprisão? Eu fico pensando no caso da minha família, até que ponto não é um processo de interprisão mais brabo? Porque, obviamente, que toda família tem um nível disso. Mas como é que é quando está todo mundo consciente disso? A coisa fica um pouco mais complicada. Então, assim, toda essa situação eu vejo que normalmente as pessoas não avaliam a família toda da conscienciologia por essa ótica, elas só avaliam pelaquela ótica, nossa, como seria bom, né, como todo mundo, né, mexendo com EV, a hora de chegar em casa todo mundo já sabe quando entra assédio, e às vezes eu acho que não é muito bem por aí. Felipe, eu acho que eu posso falar alguma coisa também, né? Porque aí sim, claro. Só que minha turminha já está um pouquinho maior, né? Assim, não tem bebê, né? Já tem né, os crescidinhos já, com seus 20 e poucos anos. Mas, olha, você falando isso, eu achei interessante que já aconteceu situações, assim, até positivas com relação a esse ponto que você está... Por isso que eu queria colocar essa questão positiva, porque, tipo assim, se a gente chega e identifica um fato, né, que está errado, aí a gente faz a ponte, né, com a questão da consciência, né? Colocar e inspirar na consciência aquele ponto negativo, mostrando os dois caminhos, né? Então, fica mais fácil você, dentro do estudo, né, da conscienciologia, você identificar mais rápido, né? Porque eu vivenciei um momento mais afastado, né, tipo Janete, com as crianças menores, eu não estava tão próxima, né, do estudo da conscienciologia. E eu fazia quase que por instinto, né? E agora não. Já tem uma certa lucidez, então fica mais fácil você abordar os dois lados da moeda, né? E colocar. Só não vai seguir e compreender se não quiser, né? Mas assim, eu colocando seguir, dá a impressão de ser uma coisa... uma seita, mas não é, não. Essa questão de você dar o exemplo, positivo e o negativo, né? Então, quando a gente está estudando dentro do processo, a gente tem mais lucidez, que queira que não, a gente está vivenciando isso. Então, fica mais fácil, respondendo a Felipe. Se eu chego, fulano está com acoplamento, está com alguma coisa. Se o outro não está lúcido para aquela situação, tem que ter pelo menos um lúcido. Você vai compreender. Pelo menos um lúcido vai entender o processo, vai trabalhar, vai sutilmente conduzir de forma que o ambiente, entendeu? Que a situação se volte para um lado mais positivo. Entendeu? É melhor do que você desconhecer e ficar na ignorância. E o esforço é pessoal. O esforço aí é por isso que de cada um. Exatamente. Então, é a responsabilidade pessoal. O que ela faz? Ela vai trabalhar com a sua TENEPS, ela vai trabalhar com o seu exemplarismo, ela vai trabalhar com projeção, com exteriorização de energia. Ou seja, é pessoal, entende? O que a gente não pode fazer é a gente fechar os olhos e desconhecer que isso é uma realidade. Não vai ajudar também em nada. A gente tem mesmo que arregaçar as mangas e procurar, de alguma forma, vencer os obstáculos e, cada vez mais, ter lucidez e procurar, né, ajudar, fazer assistência daquele outro que não está tão lúcido para a situação. Exatamente. Então, Janete, nesse caso, a consciência operosa aí deve ter uma atuação muito interessante, muito importante, né? Janete, eu queria te perguntar... Quanto a essa operosidade, você na fatologia coloca aqui na 6ª linha o vínculo consciencial e embaixo o autocomprometimento prioritário. O que você pode explicitar para a gente quanto a
Achei. Eu vejo aqui que o vínculo consciencial, ele não é teórico. No meu caso aqui, ou seja, ele precisa ser prático. Eu preciso de me perguntar assim, qual que é o percentual do paradigma consciencial que eu aplico na minha vida, no meu dia a dia? Então, aí a gente vai conseguir entender melhor essa questão aqui do vínculo consciencial. E aí entra, então, a questão do autocomprometimento prioritário. Então, através desse vínculo consciencial, o percentual que eu já tenho, o nível de consciencialidade, o nível de certeza íntima, de priorização em relação à vivência desta realidade do vínculo consciencial, eu vou ter um autocomprometimento prioritário, claro, explícito. Então, aí eu tenho alguns valores, a pessoa ela elege alguns valores para ela, que ela vai manter esses valores no seu dia a dia. Não interessa se ela está aqui defendendo um verbete, se ela está na sua casa lavando uma louça, se ela está se divertindo, se ela está dando um ECP1, se ela está conversando com alguém. É aquela condição dela. Então, eu vejo dessa forma. Não sei se te respondeu, se está bem. Agora, a verbetógrafa. Em tecnologia, na página 2, primeira linha. Por favor, comentar a técnica das 50 vezes mais. Eu não apliquei essa técnica. Já digo aqui para vocês. Não vou, ou seja, isso aí, não lucidamente. Eu não apliquei lucidamente, porque se eu for contar, quem sabe a técnica, a mesma situação foi aplicada muitas vezes. Então, eu faço questão de dizer isto, que eu não apliquei lucidamente, justamente pelo fato de que quando nós começamos a levar em conta, admitir que a conscienciologia nos oferece condições de mensurar, de fazer de trazer tudo para o lado prático, claro, que a gente consiga valorizar a vida intrafísica, nós vamos poder assumir mais os nossos trafores e vamos poder atuar mais, trazer mais resultados. Então, porque senão fica assim, puxa, mas como que eu vou fazer, por exemplo, aplicar a técnica das 50 vezes mais, com tudo que eu tenho que fazer aqui, não dou conta. Mas o que acontece? Se eu já dei 80 ECP1s, eu já tenho a aplicação já do curso ECP1, já apliquei a técnica. Então, eu começo a me dar conta, ou seja, do valor de aplicação das técnicas da conscienciologia com uma outra visão, uma outra forma, um outro viés. Agora, também na parafatologia, na página 2, no final da primeira linha, você poderia ampliar a herança paragenética? Eu vejo isso aqui, a ideia de colocar essa parafatologia, que eu tenho algumas lembranças, vamos supor assim, da minha infância, há quase 50 anos passados. Ou seja, aonde que andava a conscienciologia para mim nesta época? Eu não fazia nem ideia. Então, eu trazendo assim à tona algumas situações de auto-organização, por exemplo, dentro de uma família com 8 irmãos, mais 7 irmãos, em condições bastante precárias, eu tinha algumas ideias, algumas manifestações que, alguns anos passados aí, eu me dei conta, assim, mas é a mesma consciência, né? Então, essa paragenética, ela já estava presente ali, se manifestando de alguma forma.
dentro aquela mesologia que não me oferecia nenhuma condição para eu me manifestar daquela forma ali. Então, devido a essas situações é que eu trouxe aqui esse dado aí. Essas constatações de indícios da inteligência evolutiva, da... Exato. Não, por exemplo, assim, ó, eu passei por uma Morex quando tinha uns 3 anos de idade, por exemplo. 3? Foi um dos meus irmãos que me salvou, no caso ali, que eu estava me afogando. É uma outra situação. Com 4 anos de idade, eu tinha aquela necessidade de organização, de dobrar roupas, de organizar o ambiente, de conversar com os irmãos. Então, são situações assim, algumas situações que eu lembro, que eu me comportava diferente dos outros. Tanto é que na minha família consanguínea, eu sou a única, né, que estou aqui dentro dessa condição aí. Então, oi. Oi. Terezinha, lá do Rio Grande do Sul, lembra? Irmã da Eva, acompanhei muito a tua vida junto. Oi, você está por aí? Estou. Então apareça aí para eu te ver. Opa! Tudo bem? Tudo bem. Então, assim, te vendo, né, esse momento, veio muitas lembranças do passado, positivas, é lógico. E não dá para deixar de fora a questão do Sérgio, né? Também lá no Instituto, que nós estávamos lá, né? E aquele momento, assim, que tu virou a mesa, como eu me lembro, assim, e vou dar aula, vou estudar, só que era uma condição, assim, bem complicada, né? Na época, tu com os filhos pequenos, né? E ajudando muito o Sérgio ali, mas tu foi adiante. A tua coragem não é de agora, isso que eu quero dizer, né? Que tu já vieste com esse trafor muito forte, que eu reconheço, né? Então, eu queria te pedir, assim, se tu poderia, assim, falar alguma coisa, assim, como descobrir, ou se existe uma técnica, assim, para a gente, sobre os megatrafores holobiográficos, como descobrir, assim, como chegar a esses megatrafores. Eu tenho um pouco de dúvida, assim, que às vezes eu fico anotando, fazendo, e não consigo, assim, chegar àquele que realmente que pode ser aquele que vai elucidar as minhas dúvidas, assim, por favor. Você sabe que tem uma outra pergunta aqui, também sobre a questão do megatrafor, sabe? Sobre aplicar, que você coloca na página 1, na 10ª linha, do megatrafor evolutivo aplicado diuturnamente. E aí ela pergunta se você sabe o seu e como desenvolver, né? Então, eu vejo assim que é colocar a mão na massa, é fazer alguma coisa. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro ECP1 como aluna, eu tive uma manifestação de melancolia intrafísica muito forte mesmo, que marcou demais. E, na época, as professoras do ECP1 me sugeriram assim, isso foi em 92, 93, me sugeriram que eu fosse preparar minhas aulas e dar aula, que ia passar essa tristeza, essa melim. E foi o que eu fiz. A partir dali, então, já comecei a preparar aulas e dar aulas e trabalhar, e a partir dali não parei mais. Então, eu já estava no voluntariado também, e aí a gente vai descobrindo o que a gente tem de melhor, porque a gente vai vendo o resultado, está dando certo, então vamos fazer isso de novo. Isso foi uma condição que a gente consegue assim, acessar aos megatrafores. Agora, um outro aspecto que me ajudou muito também foi a questão de passar pela condição de Consim cobaia. Eu tive 5 oportunidades de passar por condição de Consim cobaia. Então, isso aí foi muito, muito produtivo, muito significativo, porque realmente, eu não sei se é para fugir das responsabilidades, até de forma, quem sabe, inconsciente, não estou dizendo que fosse o meu caso, mas por que essa dificuldade de reconhecer trafores? Então, a gente começa a analisar isso aí, começa a ver que a gente colocar a mão na massa, aproveitar as oportunidades evolutivas, não dispensar
os convites, né, irrecusáveis aí de, às vezes, favoráveis. Então, tudo isso aí traz essa condição da gente chegar a essa conclusão aí. Em que eu sou melhor? O que eu posso fazer com mais competência, que eu posso ajudar mais, que eu posso fazer a diferença? Isso aí a gente vai descobrindo fazendo. É o que eu tenho para te dizer, Terezinha. Posso complementar aqui? Claro. Eu sou meio suspeito para falar, mas eu acho que tem um denominador comum dessas condições que você está falando, de se expor na Consciência Cobaia, de vir aqui falar da sua experiência pessoal, da sua vida, eu vejo que esse traço que qualifica a sua operosidade não é só uma autenticidade, mas é um despojamento para fazer assistência. Então, uma coisa que sempre me marcou na história dela é que assim, ela não cria barreira, obstáculo, não é uma roda travada para fazer assistência. Simplesmente vai e faz, sem se preocupar com a questão da vaidade, com a questão da imagem. Então, tinha épocas que às vezes ela fazia certas coisas, nossa, mas ela está falando isso, ela está fazendo aquilo. E não tinha uma preocupação com... mais a questão de... né? Isso, o que vão pensar e tal. Então, mas isso eu vejo que é um despojamento. Então, isso eu vejo que qualifica a assistência que precisa ser feita. E isso também vai favorecer o acesso a esses convites irrecusáveis e vai favorecer também o amparo de função. Porque o amparador, ele vê, não, aquela pessoa está disponível, ela topa qualquer parada, ela vai e ela faz aquilo. O amparo pode contar pode com a contar, pessoa, isso. que é assim. Então, eu lembro que a hora que você topou, por exemplo, aceitar a condição lá de Saquarema, de ajudar as pessoas que estavam sofrendo pela dessoma do pai, né? Não está nem aí. O negócio que tem que fazer a assistência, independente da imagem, independente do ego, independente disso. Então, esse despojamento, eu acho que é uma condição que, no caso dela, favorece essa operosidade, a qualificação dessa operosidade. Puxa, que belo depoimento, hein? Ainda mais considerando a autoria do livro aí. Autenticidade consciencial, mais forte ainda. Mais forte. Muito bom, muito bom. Vamos usufruir desse trafor. Quem ia perguntar? Você? Na página 4, na tipologia, você chegou a dividir a operosidade em vários tópicos. Mas a minha pergunta, ela é uma via contrária. Quando a Consim, ela chega e começa a ter uma certa operosidade, aquela operosidade ela não começa a transbordar para todas essas áreas? Por exemplo, se você começa a levar tudo de jeito, voluntariado, cuidar da família, trabalhar, empreender, você não acaba gerando essa operosidade nas diversas áreas? Eu não entendi bem a sua pergunta, não sei se... Vou dar um exemplo áreas? assim. Eu não consegui... Não, é porque você, na tipologia, Porque eu dividi, você classificou, você colocou 10 tipos, né? Sim. Então, por exemplo, existiria a operosidade mental somática, mas a pessoa ela não está nem aí para pesquisar ou para divulgar isso, ou não está ligando para a Proex. Existiria a operosidade tenepsística, mas ele não está interessado em fazer GESCOM ou fazer reciclagem. Eu não consigo ver uma coisa separada da outra. Eu acho que para você conseguir ter uma certa operosidade em uma dessas áreas, você acaba tendo em outras. Mas como que você vê isso? Que você, pelo que eu estou vendo, leva tudo de jeito. Então, analisando aí a sua trajetória, como que você viu isso se manifestando? Porque isso aqui me chamou mais atenção. Todos eles aqui que eu elegi, esses 10 itens que eu coloquei aqui, foram os que mais me chamaram a atenção dentro dessa busca de enumerar essa operosidade de uma forma mais técnica, né? Por exemplo, aqui, o empreendedorismo, aqui, a primeira parte. Ou seja, eu sempre busquei, assim, em algum período da minha vida, fazer parte também assim, das despesas da casa, da família, pessoais. A outra questão aqui, energética. Aqui o desenvolvimento aqui do desempenho, né, energético, interassistencial, essa questão toda aqui do despojamento e saber que existe essa condição de mão dupla.
Então, isso para mim é muito claro, isso, é muito explícito, entendeu? A outra questão aqui da operosidade manual, eu gosto de fazer isso aqui e me sinto bem, entende? Com trabalho braçal, com trabalho manual, com artesanato. Eu sinto assim que vai com a minha energia, eu impregno alguma coisa ali naquela atuação que faz parte. A questão da mental somática, operosidade mental somática, eu vejo os resultados, por exemplo, aqui a gratificação que se sente em estar aqui defendendo um verbete. Então, isso aqui vai levar para outras, vai estender isso aqui para uma gestação, outras gestações conscienciais também. E pesquisística também está na mesma linha, proexológica, eu não tenho dúvida de que a gente está fazendo parte aqui de uma mini peça de um trabalho maior, né? Então, agora o trabalho lá em Saquarema, eu tenho certeza disso, que é o papel da mini peça numa condição maior, que alguém tem que fazer. E alguém vai se predispor a fazer isso, então, eu posso fazer, eu vou lá. Então, chama atenção. E a questão da docência, que eu também há tantos anos aí sou professora, né, da docência conscienciológica, e TENEPS, eu já venho aí fazendo TENEPS há 17 anos. Então, ou seja, eu até acho que isso aqui pode expandir para outros aspectos, vai abarcar outros contextos, com certeza. Mas foi assim o que me chamou mais a atenção. Se você quiser me sugerir assim, alguma coisa aí, eu estou aberta. Eu queria colaborar nessa... Posso colaborar nessa ideia? Eu acho que eu entendi um pouco o que ele quis dizer, não sei, né? Mais ou menos assim, que uma pessoa que já esteja fazendo alguma coisa, né? Já saiu da inércia, já está aplicando a lei do maior esforço, já está atuando em diversas áreas, a tendência é ela cada vez fazer mais. Então, tem até um ditado que eu lembrei agora quando ele perguntou, que é, se você quer pedir alguma coisa, peça para alguém que esteja ocupado. Parece um negócio meio paradoxal, né? Mas, assim, aquela pessoa que já está fazendo, né? Ela tem a tendência de fazer cada vez mais. Eu não sei se foi nesse sentido que você perguntou. Então, eu acho que a pessoa que já é operosa, né? Já é que está ali na linha de frente, ela tem a tendência de cada vez ampliar, né, o seu escopo, mas de forma organizada, né, pelo que ela está propondo aqui, né. E aí também só complementando, até dentro de alguma coisa que ela já tinha colocado antes, aí eu acho também que tem que fazer o cruzamento com o perfil consciencial, né, os trafores e trafares, as tendências maiores da pessoa, e claro que as ênfases aqui em cada setor desses, né, vai ser maior ou menor, né, em função de facilidade, de interesse maior, né? Mas eu concordo com tudo que foi colocado aqui. Eu penso assim também, que a consciência operosa ela vai em várias frentes e vai. Janete, oi, aqui em cima. Eu cheguei um pouco tarde, não sei se já perguntaram o que eu vou perguntar, mas na primeira página, na definição, a tua definição me parece bem homeostática. Por que você colocou tema central neutro? Meu amigo, mas isso aí pode virar essa questão aí, né? É uma faca de dois legumes, né? O professor Paulo. Porque, tudo bem, até tem alguns aspectos aqui que eles são nosológicos, né? Que eu cito aqui em alguns locais aí do verbete. Mas, claro que a ideia é aqui a eficienciologia, a qualificação da operosidade, mas eu vejo assim que ainda precisa ser neutro. Não sei. Só lembrando você, até alguém perguntou, você coloca, por exemplo, sinergismo desfavorável, força do hábito, rotina inútil, né? Que é aquela coisa que a gente sempre fala. Exato. Todo tema pode ser nosográfico, neutro ou homeostático. A questão é o que predomina naquilo que você está abordando. E é claro que existe uma realidade que pode ser nosográfica para a consciência operosa, tá certo? Se ela está no foco errado, o workaholic, se ela não está priorizando o que deve ser prioritário, o que adianta ela ser operosa, né? Mas, de modo geral, aqui a sua abordagem, claro, é mais homeostática. Eu entendo a pergunta dele. Agora, a gente vê também essa questão aí, por exemplo, existe muita operosidade que é fuga da própria realidade da pessoa, né? Ela não quer se enxergar, então ela está atuante o tempo todo, mas ela não está
porque ela não quer se voltar para si mesma, ela faz, mas de uma forma a não assumir muita responsabilidade com a sua realidade consciencial. Isso a gente tem. Até eu mesma já fiz muito, já fui operosa em alguns aspectos assim, não, vou fazer isso aqui que é mais fácil do que eu fazer aquilo lá. Ou seja, então a gente vai qualificando isso, é uma linha tênue, né, que existe aí. Ok, obrigado. Você quer falar? Você já falou bastante, mas eu vou pedir para você esclarecer um pouco mais, na página 2, na interaciologia, a interação, eficácia pessoal, aceleração evolutiva. Eficácia pessoal, aceleração evolutiva. Então, a eficácia, no caso aqui, a eficiência é o processo, não é? E a eficácia é o resultado. Então, são os resultados que vão me dar o tom, ou seja, apontar para a pessoa qual é o ritmo da sua evolução. Ou seja, a quanto ela anda dentro do processo aqui da aceleração evolutiva. Sim. Está respondido, Pilar? Não, falta um pouco. Falar mais um pouco? Falta um pouco. Ah, tá bom. Porque é justamente isso. Perceber em você o reconhecimento dessa aceleração durante todo esse tempo. Sim. São aquelas mudanças que a gente vai percebendo. Uma autonomia maior, um processo de lucidez maior, de amparo de função, de interassistência, de parapsiquismo, sinaléticas, interrelação, resultados num espectro maior dentro da realidade pessoal. Então, vem assim uma série de situações que a gente vai observando aí. É que só tem 1 ano e meio para comprovar a desperticidade, então... Eu espero que você esteja no time. Eu também espero. Eu também espero. Agora, a neuverbetógrafa, na megapensenologia, na página 1, o primeiro megapensênio trivocabular, você poderia comentar? Aqui, operosidade, qualificação consciencial. Isso. Aí é o processo, então, de trazer todas essas manifestações para que a gente possa qualificar, né, cada vez mais a nossa condição, a condição da vida intrafísica, buscando aí a complexos, né, isso aí que a gente está atrás. Então, através aí da operosidade, porque como nós já havíamos falado, se eu não faço nada, eu estou com muito menos chance de chegar à condição aqui de qualificação consciencial. Então, eu preciso fazer mesmo que eu erre. Agora, você já comentou, mas era bom responder que é uma outra teletertuliana, sobre neossinapsologia, na página 2, você poderia citar algum exemplo de neossinapses resultantes das autoexperimentações diárias, qualificadoras da consciência operosa? Por exemplo, eu não me via, há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, vamos dizer assim, dando aula de conscienciologia, bem no início mesmo. Eu lembro que o Sérgio começou a dar aula e eu fugia. Eu dizia, não, eu não preciso de fazer isso aí, não. Eu vou ajudá-lo no que for necessário, mas eu não tenho essa condição de fazer isso. Então, isso aí é um exemplo, é a gente ir se redescobrindo. Então, quando a gente se vê fazendo alguma coisa que a gente pensou assim, que aquilo não faria parte
desta vida ainda, eu vejo como uma condição nova, uma situação novíssima. Então, é como se fosse a vida da pessoa, ela vai se abrindo, ela vai tendo mais condições de atuação. Isso aí começa a ficar até que ilimitado. Uma outra questão é eu também afirmar aqui a relação do querer e poder. Eu acho que isso aí também traz essa condição de neossinapse, porque, para mim, é um fato isso. Muito bem. Agora, pessoal, antes da gente finalizar, eu queria fazer um aviso para todos vocês. Não sei se vocês já sabem, mas outros coordenadores, enfim, mediadores de tertúlias vão iniciar nesse processo aqui no tertuliário. Então, a partir do dia 6 de outubro agora, começa a participar também da mediação das tertúlias, compartilhando aqui com a gente, com a equipe da Pré-IC, Enciclosapiens, o professor Pedro Fernandes, a professora Mabel Teles e o professor Laínio Loche. Então, a gente vai continuar fazendo o revezamento, né? Uma semana comigo, uma semana com a professora Rosa Nader, e uma semana o revezamento dos 3, em função até de agendas pessoais, enfim, de compromissos pessoais, tá certo? Então, a gente, de todo modo, aqui já antecipadamente agradece aí a participação deles, essa colaboração, e eu acho que isso vai poder enriquecer mais ainda a continuidade desse trabalho, né? A participação de um número maior de pessoas e variedade maior, né, de abordagens dos assuntos aqui trazidos. Então, também queremos agradecer aqui a participação de todos vocês, em especial a participação da professora Janete, também lembrando que hoje a professora Janete completa, ela é a 300ª verbetógrafa, excluindo o professor Valdo Vieira, tá certo? Ontem eu anunciei aqui, era o 300º verbetógrafo, incluindo o professor Valdo. Sem ele, ela é ela. Então, a gente fica super feliz com esse número, né? Já temos aí 300, então, neoverbetógrafos e rumo aos 500, tá certo? Professora Janete, aguardamos, então, mais verbetes seus, tá? Com a sua experiência aí, as décadas de conscienciologia, tá certo? Muito obrigada, então, aos teletertulianos e os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 33 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 11 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Neida, imersão em ectoplasmia, CAO, campanha Editares 2013, Regina e Romeu, imersão parametodológica no holociclo, reconsciência, enigma, acoplamentário. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Só lembrando a todos que estamos já no final do mês de setembro e muita gente ainda não renovou, muitos associados não renovaram a assinatura. Tem muitos ainda de agosto, de julho também não renovarem. Então, quem quiser renovar, está muito fácil. É só ligar na recepção do CAEC, no 45 3525 2652, inclusive hoje e amanhã, até às 18 horas, o dia todo. Você faz sua renovação com cartão de crédito, pode ser o Visa, o Amex, o Mastercard, em até 12 vezes. É muito rápido, é muito prático. Então, lembrando aí, quem quiser fazer adesão ao programa ou fazer a renovação, qualquer momento é fácil fazer. Só procurar o nosso pessoal, nós estamos à disposição. Obrigado. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano ou teletertuliana, e demais interessados em qualificar a sua interassistência, através da técnica da ectoplasmia, a participar do curso Imersão em Ectoplasmia. É um evento que vai ser realizado nos dias 25 a 27 de outubro próximo, aqui no campus CAEC. Conta com uma equipe de 15 professores, coordenados pelo professor Epicônio de Leite, e esse curso objetiva apresentar conceitos introdutórios sobre a ectoplasmia, aliados à prática bioenergética, com foco na interassistência. Serão 30 horas de atividade,
e envolverão participação na dinâmica intraciencial de paracirurgia, avaliação de bioimpedância no laboratório de ectoplasmia, aplicação de auriculoterapia e acupuntura, oficinas de criticidade e mental somatologia, atividades ao ar livre para contato com a fitoectoplasmia, campo bioenergético intraciencial e debate. Então, para maiores informações, dirigir-se à recepção do CAEC. Importante salientar que este evento só oferece 40 vagas. Telefone para contato, 45 3525 2652. 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Boa tarde a todos, pessoal. Em nome da Editares, venho avisar a todos que amanhã é o grande dia, será o nosso primeiro sorteio do kit básico do pesquisador, referente à campanha da Editares, Complete sua biblioteca da Conscienciologia. Pessoal, vamos ficar de olho que amanhã, após a tertúlia, faremos o sorteio. E para quem quiser continuar participando da campanha, a gente continuará fazendo sorteios até dezembro com os kits do pesquisador e com o prêmio principal, lembrando que vai ser uma imersão mental somática. Vamos participar, pessoal, e fazer a reurbanização da nossa sala, da nossa casa, da nossa IC, através do livro. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Em nome da Reconsciência, a gente vem convidar todos para a imersão parametodológica no Holociclo. O Imersão Parametodológica do Holociclo é uma parceria inédita da Reconsciência com o Holociclo, com o apoio do Amigos da Enciclopédia e do CEEC. O objetivo da imersão parametodológica do Holociclo é para a gente trabalhar com a cultura da pesquisa multidimensional para todos nós, pesquisadores da Conscienciologia, e para a gente trazer na nossa prática de vida o uso do Holociclo enquanto um laboratório parapsíquico mental somático que vai otimizar a vivência do paradigma multidimensional e a pesquisa multidimensional no nosso dia a dia. O professor Romeu vai falar um pouco sobre a dinâmica desse trabalho. Então, a imersão parametodológica no ciclo, ela é um programa que nós fazemos em módulos. Esses módulos são temáticos e nesse primeiro módulo nós vamos estar trabalhando com o posicionamento e conexão ao tema de pesquisa. Então, essa é a ênfase, o foco que será dado ao trabalho de imersão dentro do Holociclo e que será um trabalho em estilo de preceptoria, onde nós teremos uma equipe docente de preceptores que vão trabalhar com até 4 alunos cada um, procurando fazer um atendimento mais personalizado e individualizado e em cima das necessidades digamos, pessoais, né, ou do momento da pesquisa individual de cada um. O curso será, então, dia 5 e 6 de outubro. Convidamos, então, a todos para informações adicionais no telefone 45 9993 2000, 45 9993 2000, pelo e-mail reconsciência@gmail.com ou até no Facebook Reconsciência também. Obrigado. Boa tarde. Você tem lembranças do seu curso intermissivo? Curso intermissivo é o tema do acoplamentário no próximo fim de semana. São epicons do evento: Leonardo Firmato, Adriana Lopes e Ítalo Martins. É momento propício para acessar ideias inatas e informações sobre a PROEX. E ainda, dar continuidade ao autodesenvolvimento parapsíquico e alavancar o grupo para a evolução de uma forma mais dinâmica. As inscrições são feitas na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete da manhã é Senso de Observação, especialidade Mental Somatologia. Autor, professor Matheus Abranches. Obrigada e boa tarde a todos.